uma vez estamos aqui, o DNE em parceria com a Escola do Legislativo, e hoje nós vamos tratar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou a professora Fernanda Paiva Araújo e vamos lá. Bom, gente, o que eu tenho para dizer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Primeiro, nós vamos falar de forma bem breve, né? Nós não vamos aprofundar porque é uma lei muito extensa e não tem como aprofundar tanto. Então, a gente vai tratar só dos principais assuntos do ECA. A origem do ECA. O que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei federal que foi publicada em 1990. Ela faz aniversário agora, dia 13 de julho. Essa lei foi criada, né, para atender os dispositivos da Constituição Federal, especialmente os artigos 227 e 228. Além da Constituição Federal, ela veio também para atender algumas normativas do âmbito internacional. Direitos das crianças e dos adolescentes se refere, nesse sentido, aos direitos humanos, né, porque teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá da ONU, que influenciou na elaboração da Constituição Federal, que por sua vez veio tratando, né, também de forma diferente os direitos das crianças e dos adolescentes. Eu trouxe aqui algumas curiosidades históricas só para a gente poder entender a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Antigamente, né, antes da Constituição Federal, lá ainda no início do século XX, os jovens, principalmente aqueles jovens que eram autores de atos infracionais, né, de algum ilícito, eles eram tratados como adultos, né, não tinham tratamento diferenciado. Tanto que naquela época vigorava a tutela penal indiferenciada, porque os jovens eram tratados como adultos, né, eles ficavam juntos com os adultos nos presídios, não tinha uma separação. E aí foi percebendo que não podia ser daquele jeito. Com o passar do tempo, né, vigorou a doutrina da situação irregular. O que significa isso? Significa que todas as pessoas que eram menores de 18 anos, que não tinham completado 18 anos, eram consideradas menores. Só que essa expressão menor é uma expressão pejorativa, né, que inferioriza. E aí, os menores, nessas pessoas que não tinham completado 18 anos, eram consideradas objetos de direito. E isso também ao longo do tempo, foi percebendo que estava errado, que não podia ficar assim. E aí, com a publicação do ECA, com a Constituição Federal, isso tudo vai mudando, né? E aí passa a vigorar uma doutrina diferente, que é chamada doutrina da proteção integral, que vem estabelecer que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos e não objetos mais. E aquela expressão que antigamente era usada, né, os menores, ela passou a ser substituída pela expressão criança e adolescente. Então, essa doutrina da proteção integral, ela traz um leque que a gente fala que é um leque garantista, porque ela cria os limites para o poder estatal, né? E aí vai proibir, né, tratamento degradante, desumano às crianças e aos adolescentes. Eles vão ser enxergados de uma forma diferente, como pessoas em desenvolvimento, como vulneráveis. E em função disso, eles têm que ter um tratamento diferenciado. Bom, depois dessa parte, a gente já vai entrar mesmo propriamente no ECA. E a primeira coisa que eu quero trazer, que é super importante, é a gente entender, então, o que o ECA fala. Quem que é criança e quem que é adolescente? De forma assim bem simples. Criança é toda pessoa que tem 0 anos até 12 anos incompletos, ou seja, que não completou ainda, não fez o aniversário de 12 anos. Essas pessoas são consideradas crianças. E quem são os adolescentes para o ECA? Adolescentes são aquelas pessoas que já completou 12 anos e têm 18 anos incompletos, né? Não fizeram ainda o aniversário de 18 anos. Então, para o ECA, isso é muito importante, porque é a partir desse conceito de quem que é criança e quem que é adolescente, que a gente vai ter os tratamentos diferenciados. Eu trouxe também uma curiosidade, que tem uma lei, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma lei que a gente fala Estatuto da Juventude. É a lei número 12.852 de 2013, é uma lei recente, que essa lei, o Estatuto da Juventude, vai falar que o jovem são aquelas pessoas que têm entre 15 a 29 anos. Só que essa lei ela tem um foco diferente, ela tem um foco na esfera dos direitos trabalhistas desses jovens. Mas é interessante a gente entender o que é criança, o que é adolescente e também o que é jovem, né, que são essas pessoas de 15 a 29 anos.
Bom, então, lá no ECA, né, tem uma parte lá do ECA, que é o título 2º, o título 2, que vai tratar dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Esses direitos fundamentais, eles estão respeitando o princípio da responsabilidade tripartite. O que é isso? Significa que não só a família, mas também a sociedade, o Estado, todos eles, a família, sociedade e Estado, por isso que falo responsabilidade tripartite, tem o dever de assegurar com absoluta prioridade os direitos fundamentais de todas as crianças e dos adolescentes. É o único momento lá na Constituição que aparece a palavra absoluta, absoluta prioridade. Então, por eles serem considerados vulneráveis e pessoas em desenvolvimento, eles têm que ter essa prioridade absoluta. Na hora de fazer política pública, ou então na hora do processo, né? Tem algum processo, eles têm prioridade, ou então no atendimento hospitalar. Então, é nesse sentido. Bom, eu vou trazer então alguns dos direitos fundamentais que são mais importantes, que estão lá no ECA. Direito à vida e à saúde. Toda criança e adolescente tem esse direito fundamental garantido. E aí eu trouxe aqui o caso dos alimentos gravídicos, porque o que a gente tem que pensar? Que a criança, desde a sua concepção, né, desde quando a mãe engravidou, a mulher está gestante ali, ela já tem direito à vida e à saúde. Então significa que a mulher gestante, ela tem que ter acesso à alimentação para que aquele bebê ele possa se desenvolver de forma saudável, né, e conseguir ter um parto normal, um parto saudável. Então, nessa parte, a gente destaca os alimentos gravídicos e também a lei da primeira infância, que é a lei 3.257 de 2016, é uma lei também nova, que vem trazendo os direitos das pessoas, das crianças, né, da primeira infância, que é o de 0 até 6 anos de idade. A responsabilidade dos hospitais nessa parte também é importante a gente atentar, que os hospitais eles têm essa responsabilidade com a mãe gestante, né? Do parto humanizado, desse atendimento humano com a mãe e com o bebê. Fornecimento de medicamentos para quem não tem condição, né? Também entra, tem garantido. E a comunicação obrigatória ao conselho tutelar, né, de quando um médico, por exemplo, um responsável do hospital, né, um enfermeiro, tem alguma suspeita de maus tratos, né, quando entra uma criança lá com suspeita de maus tratos, esses profissionais são obrigados a comunicar ao conselho tutelar para que isso seja apurado. Então, nessa parte, eu trouxe esses destaques. Em relação ao direito à liberdade, ao respeito à dignidade, é interessante a gente pensar, a gente refletir se em relação ao direito à liberdade, será que essa liberdade é absoluta mesmo, né? Será que as crianças e adolescentes têm mesmo essa liberdade absoluta? E aí, gente, a gente vai ver que não, porque tem limitações. Lá nos artigos 74 a 76 do ECA, 83 a 85 e o 106 são exemplos que têm limitações à liberdade da criança e do adolescente. Quais são esses exemplos que eu trouxe? Entrada e permanência show. Não é qualquer show que criança e adolescente pode entrar e permanecer. Então tem uma limitação dessa liberdade dessa criança e do adolescente. Autorização para viajar, por exemplo. Não é de qualquer forma que a criança pode viajar. Se for para uma viagem internacional e ela está acompanhada só do pai ou da mãe, tem que ter autorização do outro genitor expressa, né, escrita. Privação da liberdade, nós vamos ver mais adiante, quando o adolescente pratica um ato profissional, ele pode sim ser privado da sua liberdade e ficar acautelado. Então, esses são os exemplos que eu trouxe de limites da liberdade. Em relação ao respeito e à dignidade da criança e do adolescente, o que eu trouxe aqui foi o exemplo da lei da palmada, que é a lei número 13.010 de 2014, que fala que é vedado o castigo físico, tratamento desumano, cruel e degradante. Não pode o pai ou a mãe querer castigar de forma física a criança e o adolescente. Eu sei que isso é um assunto que causa polêmica, porque muitas pessoas vão dizer, mas o que tem, né? Eu apanhei e está tudo bem comigo, e eu fui bem educado. Mas não é bem assim. Infelizmente, nós podemos ver na mídia, né, que é veiculado, vários casos de agressões que chegam inclusive a óbito, né, de pai ou mãe que batem os seus filhos e até matar. Então, essa lei veio para impedir isso, que castigo físico é proibido e tratamento cruel, degradante, desumano também. E lá no ECA também tem, né, a previsão de infrações administrativas para quem não cumpre esses requisitos. Em relação ao direito à educação,
A partir do artigo 53 do ECA, né, nós vamos ver que toda criança e adolescente tem direito a um acesso à escola pública, gratuita e que seja próximo de sua residência. Mas tem uma novidade que foi inserida, né, recentemente também, em 2019, pela Lei 13.845, que além da escola ser pública, gratuita e perto da sua casa, quando tem situação de irmãos, eles também têm direito de ser matriculados no mesmo local. Isso também é uma novidade muito interessante, porque ela vem para proteger um outro princípio que o ECA trata também, que é o da convivência familiar. Nós vamos falar mais adiante. Em relação também à educação, nós temos sempre que analisar o ECA e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, né? E o que eu trouxe aqui de importante é que, de acordo com a LDB e com o ECA, né, o ensino infantil e fundamental são priorizados pelo município. Eles fazem uma divisão assim, de atribuições. Então, o município ele tem que priorizar o ensino infantil e fundamental. O ensino médio já é prioridade do Estado e o ensino superior da União. Então, tem essa diferença também. E todos eles têm que ser ofertados na modalidade, né, obrigatório e gratuito. Os pais eles têm a obrigação de fazer a matrícula dos seus filhos, né, nessas 3 modalidades de ensino. E a escola também, mais uma vez, semelhante ao caso lá dos hospitais que eu já tinha mencionado, a escola, quando ela também tem suspeita de maus tratos, também são obrigados a comunicar ao Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar possa apurar essa suspeita. Um tema aqui bastante interessante, que é nessa parte da educação, gente, é o chamado homeschooling. Homeschooling significa educação domiciliar, que também é um termo bem polêmico, e o STF já teve a oportunidade de decidir. E o STF decidiu que o homeschooling não é proibido, porém, ele só pode ser praticado depois que tiver regulamentado alguma lei em relação a isso. Então, enquanto não tiver lei, não pode ter, o ensino domiciliar não será autorizado. Por que é isso? Porque quando os pais resolvem, né, tem alguns pais que têm condição de contratar professores particulares e deixar os filhos estudando em casa, não tem como o Estado, né, averiguar se aquele ensino está sendo cumprido. Então, por isso que hoje, né, atualmente, ainda não tem essa lei que regulariza isso. E o STF decidiu nesse sentido. E sobre o direito à profissionalização, que é também um direito fundamental super importante, de forma assim, bem simplificada também. O que o ECA fala? Menor de 14 anos não pode trabalhar de jeito nenhum, é proibido o trabalho para menores de 14 anos. A partir dos 14, permite na condição de aprendiz. Tem uma lei também que vai regulamentar tudo isso, né, a condição de aprendiz. A partir dos 16 anos, vai permitir também o trabalho, exceto em condições precárias. E o que é isso? Trabalho noturno, insalubre, perigoso, ou então num lugar que vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Tudo isso é proibido, são condições precárias. E o ECA não permite isso. E a partir dos 18 anos é permitido o trabalho sem nenhuma restrição. Bom, passado, né, os principais direitos fundamentais, vamos falar um pouquinho agora da convivência familiar e comunitária. Também de forma muito breve, o que nós temos que entender dessa parte que trata o ECA? A família é a base da sociedade e toda criança tem que ter uma família. O lugar de criança é na família. Então, essa que é a ideia que o ECA trata. O acolhimento institucional é excepcional. O que é isso? Abrigo, né? Quando tem um fato que infelizmente a criança tem que ser acolhida numa instituição de abrigo, tem que ser em último caso. Ele é excepcional, essa medida. Tanto que as mães, por exemplo, que tem alguma mãe que está, né, cumprindo alguma pena, que está no presídio, elas têm direito de uma convivência periódica com aquele filho, né, por conta desse princípio da convivência familiar. O ECA apresenta 3 conceitos de família. A família natural, a família extensa ou ampliada e a família substituta. A família natural é quando né, constituída pelo pai, a mãe ou algum deles e seus descendentes e os filhos. A extensa ou ampliada são os avós, os tios. E a família substituta se dá pela guarda, tutela e adoção. A família substituta também é excepcional, são só em casos extremos, né, que não teve mais jeito mesmo. A diferença de tutela e guarda, gente, é que lá na tutela há a extinção do poder familiar e na guarda não. Então, na tutela, né, aconteceu algo tão grave que o pai, a mãe, o responsável perdeu aquele poder familiar. E aí teve que passar essa tutela para um outro responsável. Essa que é a diferença.
Dentro dessa parte, nós vamos também falar, vai entrar também em relação à adoção, que a gente também vai falar de forma bem superficial. A partir do artigo 19 do ECA e da Lei 13.509 de 2017, serão tratados, né, com mais detalhes sobre a adoção. O que é importante a gente entender? Adoção, toda vez que uma mãe, né, tem interesse de dar ao seu filho adoção, ela será encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. Todas as vezes, sem exceção, a Justiça, né, da Infância e Juventude tem que analisar esse caso. A mãe tem que ter atendimento especial, psicológico, psiquiátrico. Antes de entregar para adoção, tem que ter uma busca pela família extensa, né, como nós vimos anteriormente, são os avós ou os tios. A confirmação em audiência também é importante e é um requisito. Quando a mãe fala mesmo que quer adotar, ela tem que falar isso na audiência, vai ser reduzida aquela terma, ela vai assinar. As pessoas que têm interesse em adotar, tem que procurar a comarca, né, da sua cidade, o fórum da sua cidade e fazer um requerimento de inclusão no cadastro de habilitados à adoção. A partir do artigo 50, né, o ECA vai tratar sobre esse assunto. O juiz ele vai determinar um relatório, né, pelo setor psicossocial, que é o psicólogo e o assistente social. Essas pessoas interessadas serão encaminhadas para uma palestra, onde serão feitas algumas reflexões sobre a adoção, uma preparação. Depois vai ser elaborado o relatório pelo psicólogo, pelo assistente social, um certificado de participação com lista de presença. Então tem todos um procedimento, os requisitos para aquelas pessoas que têm interesse em adotar. E tem que ter um respeito à ordem cronológica dos habilitados, né, desse cadastro. Tem que respeitar a ordem cronológica, não pode pular. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho né, na parte do ECA, que trata sobre a prática dos atos infracionais. Primeiro, o que nós temos que entender? Criança e adolescente são considerados pessoas inimputáveis. O que significa isso? Significa que a elas não serão imputados o tratamento que é imputado a um adulto. Por isso que é falado inimputável. Mas nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque isso não significa que elas não serão responsabilizadas. Então, inimputabilidade é diferente de irresponsabilidade. Nós vamos ver isso com mais detalhes. O ato infracional é todo ato que é praticado por criança ou um adolescente e análogo a algum crime ou contravenção penal. Então, quando uma criança pratica um ato infracional, a elas serão destinadas as medidas protetivas. E quando o adolescente pratica o ato infracional, a eles serão destinadas as medidas socioeducativas. Tem uma diferença de tratamento. Lá no artigo 101, então, serão previstas as medidas protetivas e no 102 as socioeducativas. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, das medidas protetivas, que são muitas, mas uma criança, vão lembrar, criança então é toda pessoa que tem de 0 a 12 anos incompletos. Praticou um ato infracional, suponhamos, um furto, né, estava no supermercado e pegou ali uma bolacha. Ele tem 11 anos de idade, né, essa criança. O que vai acontecer com essa criança? Ela será orientada, né, terá um apoio, um acompanhamento por algum setor de assistência social, né, o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar. A matrícula e a frequência escolar dessa criança, né, serão fiscalizadas, porque são obrigatórias. Pode ter uma inclusão de programa de auxílio familiar, né, a depender daquele contexto da criança. Pode ter alguma requisição de tratamento médico, psiquiátrico, né, a gente não sabe, pode ser que as crianças tenham algum problema nesse sentido. E por último, acolhimento institucional também pode acontecer. Então essas são as medidas protetivas para crianças, né? As crianças não recebem medidas socioeducativas. Os adolescentes, sim, que são aqueles que têm 12 anos completos e 18 anos incompletos, que vão receber essas medidas socioeducativas. E quais são elas? Advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a semi-liberdade e, por fim, a internação em um estabelecimento socioeducativo. O que é importante nós entendermos aqui em relação a essas medidas socioeducativas? Que sempre, quando acontecer de um adolescente praticar um ato infracional, sempre tem que considerar a capacidade desse adolescente de cumprir aquela medida, as circunstâncias e a gravidade do ato que ele praticou.
isso sempre será avaliado. Além disso, a aplicação dessas medidas pressupõe provas da autoria e da materialidade daquele ato infracional, né? Não é de forma arbitrária, aquilo ali tem que ser apurado e vai depender muito, né, da gravidade de cada caso, de cada ato. E existem também os casos que são chamados de remissão, né, que é quando tem a exclusão do processo. Talvez é um caso assim, que não tem tanta gravidade, que aí não precisa nem ser apurado, e aí vai ter essa exclusão do processo. Bom, antes de a gente adentrar, né, nas medidas socioeducativas propriamente, eu trouxe aqui algumas curiosidades. O menor de 18 anos, ele pode ser algemado? Muitas pessoas têm essa dúvida. E sim, a resposta é positiva, sim. A súmula vinculante número 11 fala que qualquer situação de perigo, resistência ou fuga, independente se é menor de idade ou não, a pessoa pode ser algemada. E o menor de 18 anos pode ser colocado em compartimento fechado de viatura, né, o camburão que eles falam, né? Não, gente, não pode. O artigo 178 do ECA proíbe esse tipo de acontecimento. Não pode ser colocado adolescente em compartimento fechado de viatura. Por fim, o policial masculino, ele pode fazer busca pessoal em adolescente de sexo feminino? Pode. E aí, para essa resposta, a gente busca lá no Código de Processo Penal, que fala que é preferencial, né? Que o policial masculino preferencialmente vai verificar o adolescente masculino e a policial feminina, adolescente feminina. Mas não é regra. Então, quer dizer que pode sim. Quais são os direitos individuais e as garantias processuais desse adolescente que praticou um ato infracional? Basicamente, são os mesmos direitos que tem um adulto. O adolescente, primeiro, ele não pode ser apreendido, né, não pode ter a sua liberdade privada, se não for por flagrante de ato infracional ou então por algum mandado judicial, né, uma decisão judicial que mande aquilo. Então, somente nesses dois casos que o adolescente pode ser apreendido, flagrante e ordem judicial. Ele tem direito à identificação daquela pessoa que tá apreendendo ele e também tem direito de ser informado dos direitos dele nesse momento. A apreensão, né, desse adolescente deve ser comunicada imediatamente às autoridades, né, competentes, à família ou uma pessoa que ele indique. Existe a situação da internação provisória? Existe, e o prazo não pode exceder 45 dias. Então, um adolescente que foi pego em flagrante de ato infracional, ele pode ser apreendido e o juiz tem 45 dias para decidir o caso dele, não pode passar desse período. Também é garantido o devido processo legal, né, a defesa técnica, lá vai ter um processo com todas as provas, o adolescente tem direito de responder a isso, tem direito de ser ouvido, tem direito a uma defesa técnica, advogado ou defensor público. Esses são os principais direitos e garantias processuais. Em relação às medidas socioeducativas propriamente ditas, né, para a gente falar um pouquinho delas. Advertência, o que é advertência? É uma admoestação verbal reduzida a termo e assinada. O que é isso? O adolescente praticou um ato infracional que é considerado leve. Brigou lá na escola, né, praticou uma agressão. Um ato infracional análogo à agressão física. Vai ser levado, né, para a autoridade policial, que depois levará para o juiz, a autoridade judicial, e lá ele vai receber uma advertência. Vai conversar com ele, vai explicar para ele, que, né, vai entender por que ele praticou aquilo, vai falar que não está certo, vai escrever e ele vai assinar. Isso é a advertência. São casos bem leves mesmo, primeiro ato infracional, algo muito pontual. A obrigação de reparar o dano é para aqueles casos que o adolescente praticou algum ato infracional com reflexos patrimoniais. E aí ele vai ter a oportunidade de devolver algum objeto furtado ou então de reparar aquele dano. Prestação de serviço à comunidade. Também a depender do ato infracional, o adolescente pode receber essa medida socioeducativa, que é a realização de tarefas gratuitas e de interesse geral. Ou seja, vai para uma escola, para um hospital, vai limpar o lugar, né, vai fazer algum tipo de serviço ali naquele estabelecimento social, de assistência social. E essa medida ela tem um prazo máximo de 6 meses, não pode passar de 6 meses essa prestação de serviço à comunidade. A liberdade assistida, que já é um pouquinho diferente, porque o prazo mínimo dela são 6 meses, é diferente da prestação de serviço à comunidade.
Um profissional habilitado, né, ele vai acompanhar aquele adolescente, vai ver se ele está matriculado, o psicólogo vai conversar com ele, vai ser agendado alguns horários, né, geralmente é no CREAS que acontece isso, que são esses profissionais que vão acompanhar a liberdade assistida desse adolescente. A semi-liberdade, que é quando o adolescente tem a oportunidade de praticar atividades externas, independente de autorização judicial, né? E por fim, que é a medida mais severa, que é a medida de internação, que é quando o adolescente será privado de sua liberdade. Então, lembrando mais uma vez que o ECA ele vem resguardar o direito de criança e adolescente, que são pessoas em desenvolvimento, que são vulneráveis. Esse adolescente que pratica um ato infracional, ele tem que ter um tratamento diferenciado. A internação, ela é uma privação da liberdade daquela pessoa em desenvolvimento, né, que é o adolescente. Então, qualquer tempo para ele é, assim, super importante. Por isso, ela tem que ser breve, tem que ser excepcional. E tem que respeitar essa condição peculiar do desenvolvimento do adolescente. Dentro desse estabelecimento onde o adolescente vai cumprir essa medida de internação, que é chamado socioeducativo, tem uma equipe de profissionais, advogados, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, uma equipe muito grande que vai acompanhar a medida do adolescente. De 6 em 6 meses, essa equipe vai fazer um relatório, vai contando como está o comportamento do adolescente e vai mandar para o juiz avaliar se mantém aquela medida de internação ou não. Então, tem esses relatórios, né, da equipe técnica a cada 6 meses. O prazo máximo dessa medida, dessa internação, são 3 anos. E existe também lá um artigo no ECA que fala que a liberdade compulsória se dá aos 21 anos. Ou seja, um adolescente praticou um ato infracional com 17 anos, 29 dias. Então, a ele será aplicada uma medida socioeducativa. Praticou um homicídio, suponhamos. Só que ele fugiu, conseguiu fugir. Com 19 anos, ele foi encontrado, tinha um mandado judicial lá para ser apreendido. Ele pode ser apreendido? Pode. Até os 21 anos, ele pode ser apreendido. No máximo 3 anos e até os 21 anos. Então, significa isso, que o ato infracional, né, será analisado de acordo com a gravidade, né, de quando foi praticado e da data do fato e da idade do adolescente. E ele pode ficar lá até os 21 anos de idade, sim. Bom, já partindo para o final, né, desses principais dispositivos do ECA, eu gostaria de destacar os crimes e infrações administrativas, que estão lá a partir do artigo 225 do ECA. Essa parte lá do ECA vai tratar sobre, né, vai prever os crimes ou infrações administrativas para aquelas pessoas que não respeitarem esses direitos individuais das crianças e dos adolescentes. E uma novidade interessante, que é legal também a gente falar sobre ela, que em 2008 foi publicada uma lei que inseriu mais crimes nessa parte do ECA, que é a Lei 11.829, que trata sobre o que a gente fala dos crimes de pedofilia. São os artigos 240 e seguintes. Então, todos os crimes que envolvem abuso ou exploração sexual de criança e adolescente também estão previstos lá no ECA, a partir desse artigo 240. Trouxe aqui alguns exemplos desses crimes e infrações administrativas, só para a gente ter uma noção. Né? Mais uma vez, eu já tinha comentado do médico, ou um enfermeiro, um dirigente que identifica que uma criança recém-nascida não foi identificada, né, corretamente pela equipe do hospitalar. Esse profissional ele vai receber uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Outro exemplo, apreendeu o adolescente sem ser ato, né, sem ser em flagrante ou por decisão judicial. Também tem uma detenção de 6 meses a 2 anos. Submeter a criança ou adolescente a vexame, a um tratamento de constrangimento. Detenção de 6 meses a 2 anos. Essa pessoa está sujeita. O médico ou o professor deixou de comunicar, mais uma vez, né, mais uma vez eu trago esse exemplo, deixou de comunicar alguma suspeita de maus tratos. Esse profissional também estará sujeito a uma sanção, a uma multa de 3 a 20 salários. Divulgar algum documento que identifica que aquele adolescente praticou o ato infracional, né, porque isso é sigiloso. Então, quem faz esse tipo de divulgação também será
é acometido de multa de 3 a 20 salários. E um último exemplo que eu trouxe é hospedar uma criança ou adolescente sem autorização em hotel, pensão, motel. Isso também gera, né, uma sanção, que é o pagamento de multa. Bom, gente, então eram as principais matérias que eu gostaria de tratar com vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.